Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Olá! Mais uma vez juntos, mais uma vez você e eu. Hashtag você mesmo, você. Uai, você que tá passando aí. Hashtag partiu pensar, porque nós vamos pensar juntos. Sem professores e alunos, apenas pensando juntos. E eu queria falar sobre o bem e o mal hoje. O bem e o mal. Nossa, dá uma confusão isso. Porque vamos imaginar uma primeira situação, né? Uma pessoa injustamente agredida. Estava de boa indo trabalhar e é injustamente agredida. Agredida para ser roubada, né? Você sabe que o roubo é a subtração de coisa alheia móvel com violência, né? Com violência. Porque o furto é a subtração de coisa alheia móvel sem violência, certo? Então, alguém que mexe no estojo do colega para pegar uma lapiseira de valor, ou sem valor nenhum, ou com valor mediano, ou não importa o valor, comete furto, subtração de coisa alheia móvel, lapiseira do colega sem violência. Agora, se tiver que espancar para levar a lapiseira, é roubo, é com violência. Então, olha que loucura. Uma pessoa foi trabalhar, saiu, botou sua malinha, estava indo, chegou no ponto de ônibus, toma uma surra para levarem a mala, que não tinha nada, tinha uma camiseta para trocar, porque tá muito calor, né? Um pão com mortadela, né? Uma fatia de queijo, uma garrafinha d'água, né? Tinha lá uma bobagem ou outra, um cortador de unha, sei lá o que tinha mais. O sujeito tomou uma surra e tal. Então, alguém dirá, bom, e a ação dos agressores? Aí a tendência é você dizer, é muito difícil alguém justificar o que esses agressores fizeram, né? É um mal aqui, é um mal na China, é um mal na Escandinávia, é um mal no Paraguai, é um mal hoje, é um mal ontem, é um mal no século passado, é um mal, né? Então a gente teria tendência a achar que é uma conduta que é má, né? Em qualquer lugar, em qualquer época. E aí as pessoas costumam dizer que quando uma conduta é má, não importando muito, né, quem a considere, todo mundo deve achá-la condenável e má, não importando muito a sociedade, a época histórica, não importando muito. Então, nesse caso, caminhamos para uma ideia de mal absoluto, né? É um mal absoluto, quer dizer, é um mal que não é relativo, né, ao olhar dessa pessoa ou daquela pessoa, etc., né? Eu vou pegar um exemplo ainda mais forte, né? Porque esse exemplo tem um problema, esse primeiro exemplo, né? Quer dizer, aquele que agrediu provavelmente vê na obtenção dos bens roubados um bem, um resultado bom, né? Como dizia Aristóteles, todo mundo age em função de um bem, né? Então, talvez chamar aquela conduta de um mal absoluto esbarre nesse problema. O agressor talvez não ache, né? Bom, então vamos pegar uma criança que nasceu com câncer, né? Uma criança que acabou de nascer, uma criança que, né, não tem muita consciência de si, uma criança que apenas nasceu, como toda criança nasceu sem ter pedido para nascer, etc. E ela nasce com um tumor e ela sofre, ela tem dores terríveis, né? Ela sofre pelo tumor, ela sofre pelo tratamento, ela sofre, né? E aí, então, claro, você aí poderia ter 3 ou 4 degraus acima em termos de mal absoluto. É muito difícil alguém, né, você supor que alguém possa achar aquilo um bem, né? Uma criança que não fez nada a ninguém, uma criança, um bebê inocente, né? Então,
o sofrimento de uma criança é o mal absoluto. Será? Poderíamos dizer isso? Então, veja que interessante, né? Nesses casos, estamos buscando situações que possam superar as divergências, né, de tempo e espaço, né, de época, de sociedade, de olhar de pessoa para pessoa e assim por diante. Então, teríamos a tendência de propor que possa existir o mal absoluto, como também propor alguma coisa que seja entendida por boa por qualquer um. Porém, haverá quem proponha outro tipo de reflexão sobre o bem e o mal, que eu queria trazer aqui para você, né? E nós chamaríamos essas outras concepções de bem e de mal de relativas, né? O bem e o mal seriam realidades relativas. Relativas a quê? Relativas a quem as observa, relativas a quem as afeta, relativas a quem esteja por ali, relativas, né? Então, bom, milhões de exemplos podem ser propostos, né? Um mesmo objeto pode ser bom ou mal segundo a pessoa que o considera, né? Então, eu penso muito rapidamente, eu penso em barbeador elétrico, né? Tem gente que adora barbeador elétrico, né? E eu, no tempo que fazia barba todo dia, né? Porque hoje eu uso barba, mas houve muito tempo da minha vida que eu fazia barba todo dia. E eu simplesmente não suportava barbeador elétrico. Então fica claro que para uns é bom, para outros é mal, é ruim. E fica claro, então, que o barbeador elétrico é só um barbeador elétrico. Ele não é nem bom e nem mal por ele mesmo. Ele é bom ou mal em função de quem o usa, em função do, digamos, do gosto de quem o usa, do apreço de quem o usa. Portanto, ele é relativo ao apreço de quem o usa. Então, lembra, né? O sofrimento da criança, nós propusemos que é candidato a mal absoluto, né? E nós estamos dizendo que o barbeador elétrico é candidato a mal relativo ou bem relativo, depende de quem o usa. Vamos então pegar um segundo exemplo para a gente pensar junto, né? Eu tenho um amigo chamado Nelson Nascimento. Nelson Nascimento jantou comigo junto na companhia do nosso amigo em comum Bernardo Santana, a esposa Ana. Jantamos também na companhia de Sofia, filha de Nelson Nascimento, num restaurante agradabilíssimo na cidade do Porto, nas imediações do aeroporto Francisco de Sá Carneiro. Hoje, muito bem. Nelson Nascimento pediu lá um prato com frutos do mar, que parecia maravilhoso, super apetitoso, etc., que já era ele mesmo temperado com coentro. E Nelson Nascimento chama o garçom e pede ao garçom uma porção extra de coentro fresco num pratinho, né? E ele então pica o coentro fresco e acrescenta o coentro fresco ao prato já temperado por coentro. Ok? Beleza? Entendeu? Quer dizer, em suma, Nelson Nascimento, grande amigo, pai fundador do Festival de Jazz da Savassi, é alguém que vê no coentro um bem imenso. Um outro amigo, Leandro Carnal, conhecido historiador, filósofo, intelectual de grande envergadura, afirma aos quatro ventos que se tiver coentro, ele devolve, né? Não há como, o coentro não entra, né? Por mais que isso possa parecer meio cacofônico, carnal e coentro nada a ver. E aí, então, você percebe que o coentro é um bem ou é um mal em função de quem o degusta e, portanto, o coentro é relativo, né? O bem e o mal do coentro é relativo. Se é o Nelson, é um bem. Se é o carnal, é um mal. Assim também, eu me lembro do seu Alexandre Barbeiro, meu grande amigo, louco por love songs,
fui com ele para fazer companhia, não que também não goste, curto todo tipo de música na verdade, mas fomos ver um show do Air Supply, é uma dupla, o Air e o Supply australianos, é brincadeira, não é? Air Supply é o título da dupla, mas não é que um seja o Air e o outro o Supply, seria bizarro demais, é uma brincadeira. Mas um dos dois, o maior deles, o secundário da dupla, saiu do palco, veio andando. Quando chegou na nossa fila, no auditório, ele entrou por entre as cadeiras, assim, né? E veio cantando com o seu violão. E aí, quando chegou na frente do seu Alexandre, na frente dele, mas uma distância, assim, de 15 centímetros, uma distância de grande proximidade por conta do auditório ali, das mesas e tal, das cadeiras, o seu Alexandre fez um joinha para este cantor, né? O mais alto da dupla Air Supply. Ele parou de tocar para dar o joinha pro seu Alexandre. E o seu Alexandre quase desmaiou de emoção, né? Porque é um fã de love songs. Você se lembra que Air Supply fez sucesso na década de 80 com Even the Nights Are Better. Década de 80, nós estamos aí há 40 anos, mas enfim, para quem tem a nossa idade faz sentido. Even the nights are better, now that we're here together. Since I found you, even the days are brighter, when someone you love desire. Como você vê, eu, como cantor, sou um excelente degustador de pamonha. Agora, eu tenho um outro amigo, o Ronaldo Campos. Se ele ouve uma música dessa, ele entra em depressão. Ele se joga pela janela, Pro Ronaldo, bateria de escola de samba é melancólico demais. O Ronaldo precisa de agito, senão ele desaba. Aí você percebe relativo, né? O Air Supply tem valor relativo. Se é o seu Alexandre, é uma maravilha. Se é o Ronaldo, não rola. Então, o que a gente pode dizer, né? A gente pode dizer que para uns o bem e o mal são absolutos, como no caso do sofrimento da criança. Para outros, o bem e o mal são relativos, como no caso do coentro, do Air Supply e do barbeador. Muito bem. Aí você olha e diz, no caso do relativo, eu queria fazer uma pergunta. Dizer que a música é relativo à pessoa do seu Alexandre ou do Ronaldo, não é um pouco assim vago, impreciso, né? Porque uma pessoa é uma coisa... Acontece de tudo numa pessoa, né? Uma pessoa tem digestão, tem respiração, tem pensamento, tem sensações, tem dor no joelho, tem não sei o quê, aspirações e tal. Então, quer dizer que é relativo à pessoa é meio vago. Não daria para dar alguma coisa um pouco mais concreta, né, para essa história, né? E aí, então, se a gente disser que bom é aquilo que faz bem a uma pessoa e mal é aquilo que faz mal a uma pessoa, você me xinga, porque isso você já entendeu. Então você quer alguma coisa outra. E é exatamente aqui que nós vamos trazer à baila o nosso amigo Spinoza de novo. Por quê? Ele dirá que cada um de nós tem uma energia para viver num determinado instante. Até para simplificar a tua vida, cada um de nós tem uma certa quantidade de energia para viver num determinado instante. E essa energia para viver, ele chamava de potência de existir. Essa potência de existir, ela é uma energia que se traduz em potência de agir, potência de pensar, potência de, é o tesão de viver, é o sangue no olho, é estar disposto, tanta coisa, tesão pela vida, muito legal, né? E, naturalmente, essa potência de agir, ela não fica no gráfico paralelo ao chão, ela oscila. Como você já deve ter percebido, tem horas que você tá do caralho, tem horas que você tá bem borocochô. E isso decorre, entre outras razões, dos encontros que temos com o mundo. Olha que loucura!
tem encontros com o mundo que nos põe para cima, tem encontros com o mundo que nos põe para baixo. E aí você lembra, ei, uma coisa boa é relativa ao seu Alexandre, é relativo ao Karnal, é relativo ao Nelson Nascimento, é relativo ao usuário do barbeador encantado, é relativo a papapá. Mas você perguntou, mas é relativo exatamente a quê, né? A quê do seu Alexandre, a quê do Ronaldo? E a resposta aqui é dada por Spinoza, é relativo à sua potência. Então, dado um corpo no mundo que encontra um de nós, se esse mundo nos puser para cima, aumentar a nossa potência, ele é bom, ele é relativo, então, à potência de quem o encontra, né? O relativo à potência. Se aumentou a potência, é bom, né? Deu tesão, deu energia. Agora, se for entristecedor, se for apequenador, se baixar a potência, é ruim, né? Spinoza, então, vai chamar o ganho de potência de alegria. Então, você encontra alguma coisa no mundo, como eu encontro o gato Epaminondas, e aí a minha potência sobe, esse ganho de potência causado pelo Epaminondas, Spinoza vai chamar de alegria. Epaminondas é causa da minha alegria. Então, o mundo é bom quando é causador de alegria. Ele é relativo à alegria causada ou ele é relativo à tristeza causada. Então, por exemplo, o coentro é alegrador do Nelson e entristecedor do Leandro. O aparelho de barba é alegrador de muita gente e é entristecedor meu. O Air Supply é alegrador do seu Alexandre e entristecedor do Ronaldo. Por quê? Porque faz a potência subir ou faz a potência descer. Então agora nós temos alguma coisa muito mais consistente do que simplesmente a pessoa. Nós temos a potência da pessoa. E uma coisa boa é porque potencializa aquele que o encontra. E uma coisa ruim é porque despotencializa aquele que o encontra. E por que a potência é boa? Porque é no sentido da vida. Por que a queda da potência é ruim? Porque é no sentido da morte. E aí nós temos uma referência indiscutível. O mundo é bom quando, ao ser encontrado por alguém, dá-lhe intensidade vital. E o mundo é ruim quando encontrado por alguém, outro reduz-lhe a intensidade vital, apequena-lhe a potência, aproximando-o da morte. Era isso, meus queridos. Esse foi mais um Partiu Pensar. Beijo grande. Se você gostou, e só nesse caso, até terça que vem. Valeu! Você ouviu o Partiu Pensar, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais.